Olá, meu nome é Bruna Maia, faço parte do time de conteúdo e você está acompanhando a Observe 2020, primeira conferência brasileira de pesquisa de experiência. A seguir, a gente exibe o case do Thales Garcia. O Thales é do Rio Grande do Sul e hoje trabalha como pesquisador para o Grupo Upsul, mas sua relação com pesquisa vem de longa data. Ele começou lá na faculdade, trabalhando como estagiário no centro de pesquisas, enquanto cursava design gráfico, e aí não parou mais. E hoje trabalha em produto, testando hipótese, fazendo teste de usabilidade e tudo aquilo que a gente já sabe muito bem. Mas hoje o foco do Thales é contar um pouquinho pra gente de como ele criou o repositório do zero. Ele estava numa situação onde recebia muita mensagem de usuário pelo WhatsApp, que é a ferramenta que ele usava para fazer pesquisas. Então, para tornar mais fácil o armazenamento desses dados e o acesso a outras pessoas a essa informação, ele criou um repositório do zero, mesmo não sendo desenvolvedor. E é essa a história que ele vai contar um pouquinho pra gente hoje. Então, a seguir, Thales Garcia apresentando o case de repositório e no fim temos um espaço para perguntas e debate. Vamos lá então, Thales Garcia. Olá, meu nome é Thales, eu trabalho em uma spin-off de inovação dentro da empresa. Ela funciona como se fosse uma startup interna, onde eu atuo na validação de ideias e produtos. Então, antes da pandemia, estávamos trabalhando em um produto novo que já estava validado e recebemos o ok da empresa para a execução da evolução do produto. A interface deste produto é um bot no WhatsApp e eu faço a prospecção dos usuários em outro número de WhatsApp, onde converso com os potenciais usuários, tirando as dúvidas deles, para se cadastrarem e usarem a plataforma. Então eu passo o número de WhatsApp do bot, da plataforma, e o usuário começa o cadastro e a utilização do serviço. Ou seja, eu faço a prospecção dos beta testers e vou executando uma entrevista e coletando o feedback deles. No WhatsApp, a única ferramenta que eu tinha para a classificação dos usuários eram as etiquetas. Mas com o avanço das fases de teste, a classificação começou a ficar limitada, pois o WhatsApp somente deixa você criar 20 etiquetas. Então, a falta de um local adequado onde eu pudesse armazenar as entrevistas e feedback dos usuários começou a apresentar problemas como armazenamento, rastreabilidade das informações, classificação, métricas e geração de relatórios. O WhatsApp não fornece ferramentas e não é nada flexível para isso. As planilhas de Excel começaram a crescer e a gerar confusão, e depois com a inclusão de mais uma pessoa para auxiliar no recrutamento, com mais um número de WhatsApp, então tornaria o trabalho praticamente inviável, pois poderíamos estar conversando os dois com a mesma pessoa. Então cheguei no momento de parar as entrevistas, pois precisava ir para uma plataforma urgentemente, antes que eu perdesse os áudios por não conseguir mais baixar. E perderia informações valiosas dos usuários que ainda não estavam em nenhum relatório detalhado. Então parou tudo, agora eu preciso ir para uma plataforma, mas qual plataforma escolher? Comecei pelas que mais escuto na comunidade de research, o Notion e o Airtable. Bom, o Notion eu já utilizei um pouco, mas o Airtable nunca. Então comparei as funcionalidades pela tabela de planos, assisti alguns vídeos, mas era também um pouco de receio, pois eu não estava seguro em usar uma dessas plataformas para ontem. Afinal, as entrevistas estavam paradas e eu precisava sair migrando para uma plataforma certa, para ali na frente não ter retrabalho. Então elenquei alguns requisitos para a escolha: facilidade de exportar as informações, permitir busca e cruzamento de informações, que fosse fácil de usar para os stakeholders, que fosse gratuito, pois eu não tinha verba para investir, que pudesse criptografar dados sensíveis dos entrevistados, mas que não impedisse a análise e cruzamento das informações. E baixa curva de aprendizado, afinal, eu já precisava sair fazendo. Então, quanto à criptografia dos dados sensíveis, era uma preocupação grande, não só por expor quem é aquela pessoa para toda a empresa, mas também adequar o repositório à Lei Geral de Proteção de Dados, ao qual a empresa está passando hoje por uma consultoria para adequar todos os sistemas e processos à LGPD. Essa questão da LGPD, de certa forma, já me fez pensar em descartar as ferramentas free.
além da curva de aprendizado, ao qual eu não teria tempo para aprender tudo, pois eu não sabia o que mais eu iria precisar lá na frente. E talvez a ferramenta não suportasse. Eu precisava que a ferramenta fosse flexível para que eu conseguisse fazer qualquer coisa. Então, pensando em coisas que eu me sentia seguro em utilizar, eu pensei no WordPress e então instalar um plugin de CRM, mas isso também não ficaria bom. Pensei também em utilizar a estrutura padrão do WordPress, utilizando o post para as perguntas, comentários para as respostas de cada entrevistado, categorias e tags para a classificação e anotações de insights. De certa forma atenderia, mas poderia trazer problemas futuros de customização e estrutura de banco de dados, visto que eu teria de estudar como o WordPress armazena essas informações. Eu utilizo o WordPress há bastante tempo, conheço bastante sua flexibilidade, mas não conheço muito a nível de banco de dados. O WordPress utiliza o banco MySQL, ao qual eu conheci um pouco. Meu contato com o banco de dados começou a ficar mais sério quando, em minhas experiências profissionais anteriores, eu comecei a perguntar para a equipe de negócio, por exemplo, quantos usuários possuem acesso a esta funcionalidade, quantos usuários têm essa característica. E a resposta era sempre a mesma. Tem que fazer uma query para isso, tem que fazer uma query para aquilo, ou seja, consultar no banco de dados e trazer as respostas. Em outra empresa, a equipe de BI entregava um relatório com a query utilizada para trazer aqueles dados. Então a curiosidade foi me levando a entrar nesse mundo de banco de dados. Fui ficando cada vez mais curioso, ao ponto de ter acesso ao banco, somente consulta, é claro, para não dar problemas, mas eu já fazia alguns cruzamentos de informações. Atualmente, onde eu trabalho, já extraio a lista da amostra de usuários fazendo a busca no banco de dados. Devido a este contato com diversos esquemas de banco, me permitiram planejar uma estrutura que poderia atender a necessidade, ou seja, somente um banco de dados com a arquitetura que eu precisava já atenderia a necessidade e cobriria todos os critérios, além de ser flexível para a evolução da ferramenta. Certo? Então, plataforma definida, mas e agora? Por onde eu começo? Eu já havia visto alguns materiais sobre a coleção de nuggets e a estrutura do repositório para nuggets, e uma outra coisa que colaborou foi que eu já construí um bot no Watson da IBM e gostei do analytics dele, que é a forma como o Watson trabalha com as classificações das intenções dos usuários, para que a inteligência artificial retorne a resposta correta através da intenção do usuário ao perguntar algo. O bot da plataforma que estou recrutando os usuários não utiliza o Watson, mas construí no Excel uma forma de fazer a curadoria dele. Então, estrutura e fluxo de analytics ok. Criei a estrutura para o repositório da seguinte forma: título da pesquisa, o usuário, o estágio que esse usuário se encontra, tags adicionadas ao usuário, as mensagens do usuário, as intenções dos usuários, que seria a classificação dessas mensagens, e as respostas para as intenções deles. Com essa estrutura, é possível verificar como os usuários fazem as perguntas para as seguintes intenções: quantificar as principais dúvidas, além de classificar os usuários por estágios. Então, mão na massa, criei o banco de dados e os scripts para incluir as entrevistas no banco. Mas incluir tudo por script manualmente, trabalhando direto no banco de dados, seria muito trabalhoso e perigoso também, pois uma desatenção eu poderia subscrever muita coisa. Então comecei a olhar no GitHub alguns sistemas simples em PHP e MySQL, com login, cadastro, edição e exclusão de registros, e daí então foi só duplicar as páginas e modificar as funcionalidades conforme as telas, onde eu queria gravar e ver registros. Logo eu criei todas as páginas separadas. Apesar de estar fazendo em PHP e MySQL, pois é o que eu consigo fazer no meu computador e depois migrar para dentro da empresa e deixar rodando lá dentro, eu não sou um expert em PHP,
Mas para criar todas as páginas, você tendo uma boa base de HTML, não é difícil colocar os códigos PHP no meio. Então criei as páginas separadas para incluir os registros, editar e depois fui para a análise da jornada do usuário na tarefa de recrutar e depois de catalogar as entrevistas anteriores. Então a de prospectar recebe a planilha com a amostra de usuários vindos do banco, pega o número de telefone, coloca no link do WhatsApp Web, modifica a URL na barra de endereços, testa se a pessoa tem o WhatsApp, monta a mensagem conforme o roteiro com o nome da pessoa e envia. E então inicia a conversa. A de catalogar, então no WhatsApp, filtra as etiquetas da etapa da entrevista, entra na conversa, coleta os dados do usuário, vai para a planilha, coleta os dados complementares, retorna a conversa no WhatsApp, coleta as mensagens ou faz a degravação dos áudios. E classifica as mensagens, adiciona anotações e insights. Com base nessas duas jornadas, foi possível a elaboração do fluxo de navegação para que o sistema de repositório não se tornasse um ponto de dor, e sim auxiliar no trabalho. Então, o sistema possui a interface para o trabalho de prospecção, armazenamento, classificação e análise simples por contagem de casos, evidenciando padrões de comportamento dos usuários. Permite também aos mais avançados livre acesso para analisar e cruzar as informações via banco, uma vez que a equipe de negócio e demais pessoas da área de produto já possuem familiaridade com o banco de dados. Eu criei aqui para demonstrar um exemplo fictício de aplicação, como se eu estivesse fazendo uma pesquisa com potenciais usuários para o Amazon Prime Videos. Inicialmente eu passaria uma lista com o número de telefone de pessoas que já foram entrevistadas, que já estão testando ou falaram que não possuem interesse, para serem removidas da nova amostra. Então, iniciando no sistema, eu criaria uma nova pesquisa com o nome Prime Videos. Depois de criar ela, eu entro em prospectar e seleciono ela, copio o nome e o número de telefone da planilha e colo nos campos para testar se o WhatsApp é válido. Envio a mensagem para o usuário, retorno ao sistema e salvo aqueles dados. Ou eu posso complementar com alguma informação antes de salvar. Já abre em uma nova página para eu anotar as mensagens dele. A página de cadastro ela não é limpa para eu não perder as referências de onde eu estava na listagem no Excel. Então nessa nova página é onde eu coloco os diálogos dos usuários. Digamos que ele falou: tenho interesse em ver novas séries. Então eu vou marcar que a intenção dele é demonstrar interesse. Um usuário me pergunta: quantos usuários posso ter, pois a família é grande? Então, a intenção dele é saber quantos perfis ele pode ter. E posso adicionar uma tag para múltiplos perfis. Essas intenções e tags vão ficando salvas, permitindo que possamos reutilizá-las em outros entrevistados, pois as pessoas normalmente perguntam de várias formas com a intenção de obter uma resposta em comum. Depois é possível extrair um relatório de quantidade de intenções e tags que podem gerar alguns insights já de cara, como por exemplo, múltiplos perfis. Brincadeiras à parte, era mais para ilustrar como utilizar um repositório com uma funcionalidade que a Amazon lançou nos últimos meses. Quanto à questão da LGPD, no momento que o recrutador salva no banco o telefone do usuário, o dado já é salvo criptografado. Para os usuários aparece um código gigante que se mantém o mesmo, para que quem possui acesso ao banco de dados possa cruzar as informações caso necessite. Na interface é por nível de acesso, onde o administrador vê o número e demais usuários veem o dado criptografado. O sistema está rodando desde julho, hoje já possui mais de 700 entrevistas arquivadas.
A adesão ao sistema foi rápida, pois a equipe de negócio já possui familiaridade com o banco de dados, e para os outros UX da empresa já saíram fazendo busca através da interface web. O desenvolvimento do repositório consolidou o conhecimento que eu vinha adquirindo através das buscas no banco de dados e gerou um grande aprendizado de arquitetura e ligação das informações. Além de conhecimento, é claro, sobre criptografia de dados, os dados sensíveis no banco não podem ficar em texto pleno, aberto, para que qualquer um que entre no banco possa ver. Ele precisa de uma criptografia e essa criptografia precisa de uma chave para ser aberto. Os próximos passos para o sistema está rodando no MVP1. Ele foi construído com foco em solucionar o problema das entrevistas no WhatsApp, mas a ideia é tornar ele compatível com o formato de hipótese e pergunta e se validou ou invalidou. Como o banco de dados é flexível, acredito que não terei problemas, visto que já precisei fazer uma modificação, pois inicialmente o sistema não possuía uma forma de o mesmo entrevistado participar de outras fases ou pesquisas. Mas também necessita de uma boa refatorada nos códigos, por um dev mesmo, e também melhorias na interface, pois está quase em um wireframe. Eu também estou estudando colocar ele no GitHub em código aberto para que outras pessoas possam utilizar e colaborar com a ferramenta. E então, algum UX Research já se deparou com um banco de dados e tiveram a curiosidade de tocar nele? E o que acharam da relação de UX Research versus banco de dados? Seria a mesma relação de UX e UI versus HTML e CSS? E sobre o repositório? Na empresa de vocês, como armazenam suas pesquisas? Acreditam que seria útil na empresa de vocês? O que acharam do repositório? Obrigado a todos que estão assistindo e em especial o time da Observe. Obrigado.